A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse hoje, em entrevista concedida ao portal Metrópolis, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é correto em mediar com o mercado a volta da tributação federal sobre os combustíveis. Vamos ouvir. O ministro tem uma grande responsabilidade. Ser ministro da Fazenda não é uma coisa simples. E ele sabe que as posições que ele tem, a forma como ele se conduz, tem impacto, né? Tem impacto nos resultados do mercado, tem impacto no dólar, tem impacto na bolsa, enfim. Então, ele tem muito cuidado no conduzir, está correto o papel dele. Agora, nós temos que também fazer essa contraposição para que haja uma mediação disso, né? Ou pelo menos que o projeto que foi vencedor seja aquele projeto que, de fato, a gente possa fazer a condução do país. Eu acho que hoje o ministro Fernando Haddad está com uma visão mais próxima ou tentando mediar com o mercado, que é um papel que lhe cabe como ministro da Fazenda também. Ainda durante a entrevista ao jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, Gleisi fez novamente duras críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo a petista, os juros altos demonstram que o chefe do BC não está entregando o resultado satisfatório ao país e que, portanto, deveria pedir para sair do cargo. Veja. É um absurdo uma taxa de juros de 13,75. Está gerando desvantagem competitiva para o Brasil. É contra o Brasil. Eu acho que ele tinha que pedir para sair do Banco Central. Ele não tem nada a ver com esse projeto que ganhou nas urnas. Nós precisamos ter um Banco Central que cumpra o seu papel, que é de controle da inflação, mas também de geração de emprego, que está lá na lei da autonomia, também de desenvolvimento, que cumpra esse papel, mas que não estrangule o país. Não está certo o que ele está fazendo. Estou te dizendo, estão dizendo que vai ter recessão. Então, o governo, para poder se contrapor a isso, tem que ter um mega programa de investimento, grandes ações, entendeu? Tem que pôr dinheiro em circulação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos achar que é bom ter recessão? O mercado vai achar bom recessão? Claro que o mercado também não quer recessão. Eu acho que quando não dá certo, não tem resultado, ele tem que sair. Aliás, a lei prevê isso, né? Se ele não dá resultado, tem que sair. Qual é o resultado que ele está dando? Estamos ouvindo ainda o finalzinho da fala, então, da Gleisi Hoffmann. Agora eu vou chamar o Leandro e a Basília para a gente repercutir. Ô, Basília, eu vou começar com você dessa vez, porque Gleisi Hoffmann, a impressão que a gente tem é que tem ali dentro do governo todo mundo descontente com a política de juros do Banco Central, muita gente descontente também com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas todo mundo amenizou o discurso porque estou no governo. E Gleisi Hoffmann, como presidente do PT, está descendo o pau. Desculpa usar essa expressão, mas é isso, né, Basília? Olha, ainda durante a transição, a gente ouviu o presidente Lula dizendo que Gleisi Hoffmann não iria virar ministra de governo, ela que estava cotada para a Casa Civil, mas teria uma posição, uma função tão importante quanto a de um ministro na condição de presidente nacional do PT, né? O PT tem aí um desafio para dentro e para fora do partido. Existem muitas alas, muitos humores, eu gosto de usar essa expressão, porque é isso, fica ali andando na linha tênue, né, no meio termo, para como conseguir colocar tantos interesses, vontades e as brigas internas, né, como colocar tudo dentro da caixinha. Me chamou a atenção essa manifestação hoje de Gleisi Hoffmann sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ambos do mesmo partido, o PT. Desde a fase de transição e mais intensamente agora com o governo de fato, estavam ocorrendo vários curtos-circuitos entre estes dois petistas, né? Ainda que de alas diferentes, de perfis diferenciados, eles têm muita importância na construção do projeto de governo, que só está no seu terceiro mês. A gente começou março agora, e na condição de ministro um dos principais da área econômica, Haddad vinha somando frustrações, primeiramente sobre a manutenção dessa política de desoneração de impostos, que ele queria acabar já no dia 1º de janeiro, só que por pressão, especialmente de Hoffmann, né, dessa ala política, muito preocupada com a questão eleitoral, como ficaria a imagem do presidente Lula, isso acabou sendo postergado, né, ainda durou mais uns 2 meses. E agora ele ainda correu riscos de perder de novo.
nesses 2, 3 meses, né, uma outra frustração foi em relação ao valor do salário mínimo. Então, um ministro da Economia que soma frustrações, chega enfraquecido para uma das principais batalhas, aquela que é mais uma verdadeira guerra, que é a aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal com o qual o governo se comprometeu a apresentar uma nova versão. E tudo neste ano, 2023. Se para um terceiro mês ele estava, assim, enfraquecido, quais as chances de superar esses desafios que são muito piores no decorrer de 2023, né? Deste primeiro ano de governo. Então, agora, num estilo morde-a-sopra, a presidente do PT, a presidente nacional do PT, faz uma inflexão, né? Uma mudança de comportamento, tentando arranhar menos a imagem daquele que é um dos principais ministros do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, Haddad, Leandro, Tebet, o que está na mesa? Eles ontem colocaram aqui, têm colocado que o governo tem tido muita responsabilidade fiscal. Por outro lado, o Gleisi Hoffmann, o alas do partido, integrantes do PT, têm criticado bastante o Banco Central e a política de juros. Agora, ainda ontem, nós tivemos aqui entrevistas com representantes de empresários. Ontem foi com representante da indústria de Minas Gerais. E tem muita gente engrossando esse coro de crítica à elevada taxa de juros do Brasil. Pois é, Luciana, antes do que a gente tinha até umas 3 semanas atrás, era o presidente Lula falando quase que sozinho, o presidente Lula e a Gleisi Hoffmann, né, mas falando sempre ele sobre a alta da taxa de juros, criticando o Roberto Campos Neto. E o que a gente viu agora, o que a gente está vendo nessa semana, é um espraiamento dessa crítica às altas taxas de juros, né? A Simone Tebet, que a gente pode dizer tudo dela, menos que ela é petista, né? Ela é representação do que o PT tentou construir de frente ampla nas eleições de 2022, a ministra do Planejamento, do jeito dela, endossou as críticas que o Partido dos Trabalhadores tem feito à política de juros e ao Roberto Campos Neto, neste caso em particular, sobretudo nessa entrevista que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, concedeu ao jornalista Guilherme Amado. Nesse sentido, o que dá para a gente observar é que está dada uma linha clara do PT de pressionar o Roberto Campos Neto. Aquela história de levar ele para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional, isso não morreu. Muitos petistas defendem isso ainda. Vamos ver se a partir de hoje, né, com a instalação das comissões, sobretudo na semana que vem, se esse clamor volta e aí o PT consegue levar o Campos Neto a falar no Congresso Nacional, o que certamente será um objeto de pressão e de desgaste a ele. Muito bem, olha que você falou dessa história de levar ele ao Congresso Nacional, eu já tinha até esquecido, você vê, né? A gente deixa de falar 5 dias de uma coisa e a gente esquece. Obrigada, Leandro Basília, volto já com vocês.